O pastor Vanderlei Dornelles, ele que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vai falar exatamente dos Estados Unidos no Apocalipse capítulo 13. Essa e outras perguntas ele estará respondendo e eu convido você a ficar até o final da mensagem porque também ele vai falar sobre a nova ordem mundial. Não sai, o link da mensagem completa estará aqui na descrição para que você possa acompanhar essa entrevista por completo. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Segundo a sua pesquisa, como que o desenvolvimento histórico dos Estados Unidos nos mostra que ele tem um papel profético na Bíblia? Ok. Bem, os adventistas relacionaram os Estados Unidos com Apocalipse 13 especificamente a partir de 1850. Porém, bem antes disso, já havia muitos sinais na cultura, na história americana, de que a nação nascente no século XVII aspirava a um papel importante, do ponto de vista profético mesmo. Na verdade, desde a descoberta do continente americano por Cristóvão Colombo, já havia uma expectativa, uma certa aura por parte dos europeus em relação à identidade do povo, da cultura que surgiria nesse continente a ser descoberto. O próprio Colombo entendia que ele tinha sido chamado por Deus para descobrir um lugar no mundo onde Deus iniciaria o cumprimento da promessa do novo céu e da nova terra, feita em Isaías e no Apocalipse. Então, ao chegar na América, escrevendo no seu diário, ele várias vezes disse que este deve ser o paraíso perdido das Escrituras. E ele chegou a dizer que a América, para ele, parecia ser de fato o início, o ponto de partida para o cumprimento das profecias do Apocalipse em relação ao reino de Deus. Depois disso, os puritanos ingleses que colonizaram o norte dos Estados Unidos também tinham uma crença fortíssima de que eles eram um povo escolhido, a nação eleita. Eles eram mais fiéis à Bíblia do que outros grupos protestantes da Europa, segundo a compreensão deles, E eles entendiam por isso que eles tinham uma certa primazia em relação à aliança com Deus. Consideravam-se o povo escolhido. E com que objetivo eles seriam o povo escolhido? Eles acreditavam piamente que Deus tinha dado a eles a missão de fundar o reino de Deus na terra. Fundar e estabelecer em todo o mundo. Então, bem antes... Os Estados Unidos já tem bem nas suas origens muita expectativa profética. Certamente. Então esse é o argumento principal do livro O Último Império. Bem antes de os adventistas relacionarem os Estados Unidos com o Apocalipse 13, essa nação já vinha sendo construída, edificada sobre essa perspectiva de exercer um papel profético importante na consumação do reino de Deus. Ok. Aqui o subtítulo diz a nova ordem mundial e a contrafação do reino de Deus. Explique, por favor, esse termo, a nova ordem mundial. Bem, a nova ordem mundial é uma expressão usada bastante nos anos 90 pelos republicanos, mas ela já era usada há muito tempo. Ela, na verdade, vem desde a formulação do desenho do grande selo dos Estados Unidos, que está na cédula de $1. Então, os americanos fundadores da República, na época, entendiam que eles tinham um papel a exercer no mundo e, ao cumprir esse papel, eles estariam formando no mundo um novo regime sociopolítico, que eles visualizavam isso em termos de uma nova ordem mundial, uma nova organização do mundo à luz dos valores e dos princípios da cultura americana. E como está a situação atualmente? Seria a mesma coisa que o novo governo mundial? Antigamente se falava de aldeia global também, não é? Ok. Nós não temos base na Bíblia para afirmar que haverá um governo mundial no final dos tempos. A grande tribulação não será por causa da instalação de um governo mundial. Com base em Daniel 2, nós entendemos que várias nações exercerão um papel importante nos últimos dias. Daniel chega a dizer que elas formarão uma espécie de casamento entre elas. Esse casamento, que ele afirma em Daniel 2, 43 e 44, pode ser entendido em termos, possivelmente, dos pactos, alianças, em função de agendas comuns, por parte de diversas nações hoje. Com base no Apocalipse, também não há essa perspectiva de um governo mundial. Em Apocalipse 13, é dito que a segunda besta, que nós entendemos ser uma representação simbólica dos Estados Unidos, quando esse país vier a assumir o seu papel profético, essa segunda besta faz com que os povos da terra construam ou façam também uma imagem à primeira besta. Isso é entendido em termos da formação de uma união de igreja e Estado
primeiro nos Estados Unidos e depois nas demais nações. Então as demais nações continuam com sua autonomia relativa sobre seu território, sua moeda, seu regime sociopolítico, mas elas estarão vinculadas umas às outras e à nação maior, mais forte, né, a partir de uma agenda comum que eles passam a defender. Então isso constitui uma nova situação, uma nova geopolítica mundial, mas não necessariamente um governo mundial. A mesma situação nós temos em Apocalipse 16, quando se fala da sexta praga, diz que os espíritos que representam as religiões, ou o poder religioso, vão ao encontro dos reis do mundo inteiro, a fim de congregá-los. Então aí os reis representam o poder político, são diversas nações que têm uma independência e uma autonomia relativa, mas eles encontram uma agenda comum, e essa agenda comum tem a ver com a adesão deles ao poder religioso, representado pelos três espíritos. Três espíritos. E no caso hoje, olhando os Estados Unidos hoje, o que nós podemos esperar daqui para frente dessa potência? Bem, quando os adventistas falam sobre os Estados Unidos e Apocalipse 13, muitas pessoas, inclusive muitos adventistas, entendem que a profecia já está em cumprimento. Na verdade, a profecia só se cumprirá a partir do momento em que houver nos Estados Unidos uma união de igreja e Estado, a ponto de o Estado formular leis para garantir os preceitos religiosos. Antes disso, a profecia não está em cumprimento ainda. É importante lembrar também que em Apocalipse 12 diz que a terra socorre a mulher. E o que isso significa? A mulher ali representa a igreja pura, verdadeira, ela é perseguida ao longo de 1260 anos e ao final desse período a terra socorre a mulher. Então a mulher representa a igreja que tem um compromisso com a Bíblia, a igreja pura. E onde foi que a igreja verdadeira, né, pura, segundo a Bíblia, encontrou guarida, né, refúgio, ao final da Idade Média? Foi na América. Na América protestante, onde se estabeleceu um regime de liberdade de consciência. E isso foi formalizado, né, com a Constituição no século XVIII. Então, por enquanto, a terra que representa essa região de onde vai surgir o último poder perseguidor, representado pela segunda besta, até ela tornar-se um poder perseguidor, ela é um poder aliado da igreja, porque a terra socorre a mulher. Mas chega um momento então que João fala assim, mas eu vi surgir da terra uma segunda besta, com 2 chifres parecendo um cordeiro. Então, com base nessa visão profética, nós podemos dizer que até hoje, nos Estados Unidos, há uma completa liberdade de expressão e de religião e de consciência, e, portanto, os Estados Unidos não são um poder perseguidor da igreja ainda. Mas se tornará a partir do momento em que aquele Estado, né, formalizar uma união de igreja e Estado. Então, só a partir daí é que o que está previsto em Apocalipse 13, 11 em diante, que se torna, então, um cumprimento. Porque nós temos alguns fatos recentes, por exemplo, a revelação das espionagens americanas, não só no Brasil, mas em âmbito global, também dos cidadãos, milhões, e também o que o fato de Estados Unidos terem um orçamento tão grande que é maior do que os próximos 20 países juntos, o que isso nos diz sobre esse país e como já foi perguntado, o que a gente pode esperar mais nesse âmbito agora? Ok. Bem, você fala de um orçamento para a defesa, né? Isso, orçamento militar. Orçamento militar, isso. Há sinais, não só no contexto contemporâneo, de autoritarismo, né, por parte do Estado americano, mas ao longo da história americana. Porém, esses sinais não são necessariamente uma evidência do cumprimento da profecia ainda. Da profecia, eu repito, como está em Apocalipse 13, 11 em diante. Né? Quando se fala de uma crise final desencadeada pela ação de um poder que faz essa união de igreja e Estado. Mas antes disso, ao longo da história americana, o que a gente percebe é que o poder americano sempre foi um poder guerreiro e agressivo, conquistador. Desde que os protestantes puritanos chegaram na América, eles combateram os índios, os espanhóis. Depois da independência, várias nações que já estavam presentes no Novo Mundo sofreram severamente debaixo do poder dos Estados Unidos. Inclusive os espanhóis, os holandeses, os franceses e outros. Os americanos estiveram envolvidos em quase todas as guerras, desde a fundação da República. Então, isso em parte é o que está simbolizado na profecia com a expressão que ela parece cordeiro, mas fala como dragão. Okay. Mas é preciso notar que, embora a nação seja guerreira, né,
agressiva e conquistadora, isso não é necessariamente ainda uma situação de união de igreja e Estado, porque essas guerras não foram feitas em função da religião. Não eram as pessoas que queriam obedecer à Bíblia, né, que foram, de alguma forma, perseguidas ao longo da história americana. Os americanos têm perseguido os terroristas, eles guerrearam com os comunistas, com os nazistas, com os espanhóis depois da República. Foram muitas guerras, mas essas guerras, quase todas, foram guerras contra algum poder também sociopolítico. E quem são os inimigos hoje, então? Muito bem, então a situação de Apocalipse 13 diz respeito a uma guerra do poder representado pela segunda besta com outro poder, não necessariamente sociopolítico, mas provavelmente socio-religioso. Okay. Porque uma guerra dos Estados Unidos contra outras nações seria uma guerra entre poderes sociopolíticos. Okay. Então, até a queda do Muro de Berlim, os principais inimigos do poder americano eram poderes sociopolíticos. Desde que caiu o Muro de Berlim, então não houve mais uma ideologia sociopolítica que despertasse um espírito anti-americano com base nesses princípios sociopolíticos. E desde então, muitas pessoas têm se impressionado com o fato de que provavelmente o poder que mais antagoniza, que mais ameaça, não só o poder americano, né, mas também a modernidade, é uma força que nós poderíamos caracterizar como socio-religiosa. E algumas pessoas têm considerado que isso seria então o fundamentalismo. Há até um livro chamado Fundamentalismo, de Melais Ruthven, que é um pesquisador irlandês, e ele diz que depois da queda do Muro de Berlim, o Ocidente moderno não se deparou mais com uma ideologia sociopolítica ou um poder sociopolítico que faz oposição a esse Ocidente moderno e americano, ou essa modernidade americana. Então ele diz que a partir de então, desses últimos 20 e poucos anos, né, as pessoas que alimentam um espírito anti-americano, elas têm se associado, né, a ideologias religiosas. Okay. Então aí vem o islamismo, o extremismo islâmico, né, e o terrorismo, e há também muitas preocupações por parte das pessoas que defendem direitos humanos, liberdade de expressão, as coisas mais modernas que os Estados Unidos hoje defendem, inclusive o homossexualismo, né? Então não só o islamismo fundamentalista torna-se uma ameaça a essas liberdades, mas também outros tipos de fundamentalismo, também o fundamentalismo cristão. Os adventistas do sétimo dia são considerados fundamentalistas? Muito bem, fundamentalismo é um conceito de um espectro bastante amplo. Há muitos evangélicos fundamentalistas nos Estados Unidos. Boa parte da sustentação política do governo de George Bush era fundamentalista. Era composta por evangélicos, católicos, judeus fundamentalistas, que defendiam e defendem ainda a união de igreja e Estado. Então, há muitos fundamentalistas nos Estados Unidos. Há o fundamentalismo islâmico, há o fundamentalismo cristão por parte de protestantes, até mesmo de católicos em diversas regiões da Europa, né? Há o fundamentalismo religioso na América do Sul. Há muitas pessoas que no nosso congresso hoje defendem, né, ou que combatem contra os direitos dos homossexuais são consideradas fundamentalistas. Então, ou seja, fundamentalismo é hoje um conceito bastante amplo. E algumas pessoas relacionam os adventistas com os fundamentalistas, então isso é preciso fazer uma certa diferenciação de que tipo de fundamentalismo se está falando ao fazer essa relação. Então as pessoas que consideram os adventistas como fundamentalistas não estão pensando na postura adventista em relação ao homossexualismo ou determinadas liberdades do mundo moderno, mas especificamente no ponto de que os adventistas defendem a Bíblia como ela é e defendem uma leitura literal da Bíblia. Quando os adventistas defendem que as profecias chegam a marcar períodos proféticos, que Deus interfere diretamente na história, que as profecias revelam poderes e períodos proféticos objetivos, então ao fazer essa leitura, algumas pessoas consideram que os adventistas aí são fundamentalistas. Pelo fato dos adventistas também manterem o sábado e não o domingo como dia do Senhor, e entenderem que o mundo foi criado em 6 dias e o 7º dia é o memorial dessa criação, então eles consideram que os adventistas estão sendo fundamentalistas nessa leitura também. Então esse é o tipo de conceito fundamentalista, né, que está relacionado com os adventistas. Mas é importante considerar que os adventistas são alguns dos religiosos mais modernos, porque nós defendemos
o conhecimento, nós defendemos liberdade de consciência, nós defendemos separação de igreja e Estado, nós não acreditamos que a Bíblia seja resultado de um ditado verbal, e essas todas são bandeiras de boa parte dos fundamentalistas. Então nós defendemos liberdade de consciência, liberdade religiosa, e esses são valores caros, né? E as pessoas mais modernas entre os religiosos estão interessados também nessas coisas que nós já defendemos desde o surgimento da Igreja Adventista. E como adventistas, como nós podemos entender as profecias, por exemplo, de Apocalipse 13? Como cristãos, de modo geral. Que bem, a primeira parte de Apocalipse 13 é a primeira besta que não só os adventistas, mas muito antes dos adventistas, né, os protestantes todos relacionaram com o poder exercido pelo papado medieval. E depois vem então a segunda besta, a besta de 2 chifres, né, parecendo o cordeiro. E talvez o ponto mais importante para o nosso contexto de hoje é a crise final revelada, né, em Apocalipse 13, de 11 a 17. O momento em que essa segunda besta, que representa então o poder político-militar, passa a dar sustentação à primeira e, portanto, vem a restaurar a ferida de morte que a primeira besta levou. Então não está só no capítulo 13 dos Estados Unidos. Bem, tradicionalmente, os mesmos adventistas enxergam os Estados Unidos apenas em Apocalipse 13, 11 em diante. Mas se nós considerarmos bem Apocalipse 12, nós vamos perceber que já existe uma antecipação, né, desse poder ali no capítulo 12. Porque o dragão que João descreve como sendo vermelho e de 7 cabeças, ele diz que esse dragão persegue o filho da mulher, e quando ele perseguiu o filho da mulher, ele estava fazendo isso através do Império Romano. Então o dragão lá representa o Império Romano. Mas é dito que o dragão também conseguiu tirar do céu a terça parte das estrelas, né? Isso é uma referência ao engano de Lúcifer no céu, quando ele conseguiu levar uma parte dos anjos, né, para o seu lado. Então o dragão também representa o próprio Satanás ali. Depois é dito que o dragão persegue a mulher por 1260 anos. Mas qual foi o poder que perseguiu a mulher por 1260 anos? A mulher é a igreja pura da Idade Média. Então o poder perseguidor da igreja de Deus na Idade Média foi o papado medieval. Então o dragão também representa o papado medieval. Em Apocalipse 12, 17 diz que por fim o dragão se volta contra os remanescentes da mulher. E aí diz então, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bem, mas que remanescente é esse que guarda os mandamentos de Deus? E que perseguição é essa, né, que o dragão faz a esse remanescente? Então esse remanescente é o remanescente que surgiu a partir de 1844, que restaura a lei de Deus na terra, que avisa a chegada do juízo, né, e começa a anunciar a volta de Jesus. E esse remanescente será perseguido por quem? Pelo poder americano, quando houver uma união de igreja e Estado nos Estados Unidos. Então o dragão, em Apocalipse 12, 17, também representa os Estados Unidos, porque será através dos Estados Unidos que vai haver essa perseguição ao remanescente que guarda os mandamentos de Deus. Então, os Estados Unidos estão, de alguma forma, já representados em Apocalipse 12, a partir dessa fase em que o dragão persegue o remanescente. Agora, antes de ele ser um perseguidor do remanescente, como eu disse há pouco, né, sendo representados nessa profecia pela figura da terra, os Estados Unidos são a nação que dão guarida à igreja verdadeira. Porque lá existe liberdade religiosa, liberdade de consciência e expressão, e lá foi onde o evangelho conseguiu florescer, né, com muito mais força após a reforma, e foi lá que surgiu a restauração da verdade, né, e o povo de Deus nos últimos dias, que restaura a lei de Deus e o sábado. E essa questão de Apocalipse 17, a teoria do 8º rei, o senhor quer fazer uma contribuição nesse sentido? Bem, hoje Apocalipse 17 se tornou o texto mais enigmático. Não só os adventistas têm muito interesse nessa profecia, mas diversos religiosos, diversos intérpretes de diferentes confissões, né, têm estudado essa profecia. Há diversos livros publicados, especialmente nos Estados Unidos, né, considerando o 8º rei, e algumas pessoas afirmam categoricamente que o 8º rei seria o último papa. E essa interpretação, naturalmente, carece de base exegética e bíblica, né, e profética. Eu faria um comentário na seguinte direção. É preciso entender bem os símbolos de Apocalipse 17 e relacionar esses símbolos com os poderes específicos que eles representam.
De modo geral, as pessoas têm visto tanto a mulher de Apocalipse 17 quanto a besta como representações do poder religioso. E por isso entendem que a besta representa o momento em que o poder religioso vai ser restaurado, né, ao poder político e militar, a ponto de poder perseguir novamente o povo de Deus, o povo da aliança. Muito bem, mas se a mulher é um símbolo e a besta é um outro símbolo, os dois símbolos devem representar realidades diferentes. Então o que nós temos lá é uma mulher que está montada numa besta e a besta está a serviço da mulher. A besta se coloca à disposição da mulher. Como um animal irracional, ela é usada pela mulher. E a profecia diz claramente assim, que ela está assentada sobre a besta. É a mulher que está no controle, no caso. Isso. E depois o anjo diz que a mulher representa a cidade que reina sobre os reis da terra. Ora, então, a mulher reina sobre os reis da terra. Logo, a mulher representa uma entidade e os reis da terra estão representados lá por outra. Ao mesmo tempo que a profecia diz que a mulher é a cidade que reina sobre os reis da terra, ela diz que a mulher está assentada sobre a besta e também assentada sobre os reis da terra. Então a besta deve estar relacionada com os reis da terra e a mulher está relacionada com o poder religioso. Muito obrigado por você ficar até o final do vídeo. Só lembrando que o link da mensagem completa vai estar aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem, tá bom? Convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixa aí o teu gostei, comenta e compartilha. Que Deus te abençoe.